Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, nós vamos ler até o verso 23. Mateus 7, de 15 a 23, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Queria pedir para você prestar atenção a partir de agora, de maneira mais intensa. Diz assim, verso 21, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque me chamais, no versículo 22 diz, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa talvez seja uma das palavras mais duras de Jesus. Eu, quando leio esse texto, eu fico preocupado e assustado, fico com medo. Porque Jesus aqui está terminando o sermão, que a gente chama o Sermão da Montanha, onde ele estabelece os princípios do reino de Deus, ele fala sobre a maneira diferente como ele vem trazer a espiritualidade para as pessoas, ele vem explicar o que Deus espera das pessoas, como esse reino que ele veio implantar funcionaria, quais são as regras desse reino. E lá no finalzinho, ele fala o seguinte, olha, tomem cuidado com as pessoas que se levantam como profetas, porque muitos são lobos disfarçados de ovelhas. E ele ensina que a gente deve medir ou identificar uma boa árvore pelo seu fruto. É pelo fruto que a gente vai conhecer se aquela árvore de fato é boa ou não. Mas ele fala também uma coisa muito séria, que está no versículo 21, ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e a gente estava falando sobre que muitas vezes quando você vai viajar, você se confunde com o horário do voo, por exemplo, e teve gente que já perdeu o voo, porque quando o voo é na virada do dia, né? Entre 11 da noite, meia-noite, a gente fica, às vezes, atrapalhado com a hora que o voo vai chegar, a hora que o voo vai partir, e teve gente que já chegou atrasado no voo, porque se confundiu. Essa pessoa que chega no aeroporto atrasada porque confundiu o horário do voo, ela está, sinceramente, enganada. Ela está honestamente enganada. Ela chega lá e fala assim, eu perdi meu voo. E o atendente, o que tem para falar para ela? Sinto muito, não tenho o que posso fazer. Eu me simpatizo com o seu engano, mas eu não tenho nada que eu possa fazer. Mas isso é uma coisa corriqueira, isso você pode resolver. Mas o que Jesus está falando aqui é de pessoas que estavam erradas em alguma coisa muito séria. A vida delas dependia dessa decisão que elas estavam tomando, da maneira como elas viviam. E Jesus fala que muitos vão chegar para ele no dia final, no dia do juízo, e vão falar assim, Senhor, Senhor, a gente expulsou demônios em teu nome, Senhor, a gente fez milagres em teu nome, nós profetizamos em teu nome, e Jesus vai falar para ele assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. O que eu quero falar com você hoje é a respeito do relacionamento que nós temos com Deus, que muitas vezes nós estamos completamente enganados a respeito da profundidade do nosso relacionamento com Deus. Veja que Jesus fala que essas pessoas não simplesmente eram pessoas boas, que a gente considera boas, pessoas que faziam as coisas boas, que faziam o bem, ou que não faziam as coisas erradas. Não é assim que a gente costuma medir a espiritualidade de uma pessoa? Essa pessoa, ela ora, ela busca Deus, ela vai na igreja, essa pessoa não mente, essa pessoa não mata, essa pessoa não rouba, então ela é uma boa pessoa. Muitas pessoas acham que vão para o céu simplesmente pelo fato de acharem que são boas. Mas Jesus usa o exemplo de pessoas que vão além disso. Essas pessoas não eram só pessoas boas,
eram pessoas que usavam o nome de Jesus para profetizar. Que através do nome de Jesus, elas expeliam demônios. Através do nome de Jesus, elas faziam milagres. Não eram pessoas comuns, não eram pessoas simplesmente boas, eram pessoas que viviam de uma forma intensa aquilo que elas acreditavam a respeito de Deus. Em nome de Jesus, elas faziam coisas que talvez nós aqui não façamos. Mas mesmo assim, essas pessoas foram recriminadas por Jesus. Jesus falou assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Quando Jesus diz que ele não conhece essas pessoas, não é que ele não tinha sabedoria ou conhecimento sobre aquelas pessoas. Ele não tinha o conhecimento de envolvimento, não existia intimidade com aquelas pessoas. Toda vez que você vê na Bíblia um nome sendo repetido 2 vezes, por exemplo, Paulo, Paulo, ou Moisés, Moisés, ou Marta, Marta, isso é uma maneira da língua hebraica explicar ou traduzir alguma coisa que a gente usaria no português como: olha, presta atenção que eu vou falar uma coisa muito séria. Ou, por exemplo, quando alguém chama você pelo nome completo, né, você sabe que aí vem coisa, não é? Se alguém fala assim: ô Davi Lisboa Neto, quero conversar com você. Eu falei: Fábio Valim, precisamos conversar. Quando as meninas eram pequenas, eu inventei um nome para Mariana para aumentar o nome dela. Eu chamava ela assim, Maricleide Helena da Silva Gomes. Quando eu falava isso, ela sabia que a coisa era séria. Que era um nome bem comprido, que era para chamar a atenção dela. É como se a gente escrevesse em letras maiúsculas, tudo em negrito e com exclamação. Isso é para que as pessoas prestassem atenção sobre aquilo que você vai dizer. Então, quando você usa esse recurso, você está mostrando que é alguma coisa urgente, que é alguma coisa importante, mas também mostra que você tem uma intimidade com aquela pessoa. Aquelas pessoas que Jesus está se referindo, chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não profetizamos em teu nome. E ele diz: eu nunca vos conheci. Você não fica com medo de uma expressão, de uma história dessa que Jesus está contando? Ele estava falando isso para os seus discípulos, com aquelas pessoas que andavam com ele. Mas ele falou assim: olha, tomem cuidado, porque talvez vocês estejam medindo a espiritualidade de vocês com a régua errada. Jesus, quando ele fala que eu não vos conheço, ele está trazendo a nossa atenção um componente do relacionamento com Jesus que é muito importante, que é a intimidade. Conhecer aqui é uma palavra que dá a entender não só o conhecimento de saber a respeito de alguma coisa, mas de ter um conhecimento profundo. Por exemplo, essa palavra pode ser usada também, e algumas vezes é usada na Bíblia, para explicar ou traduzir o relacionamento íntimo de um casal, por exemplo. Quando a Bíblia fala assim, fulano conheceu fulana, significa que eles consumaram o ato do casamento. Então, fala também de um relacionamento muito íntimo, de muita intimidade. Então Jesus fala assim: eu não tive intimidade com vocês. Vocês me seguiram, vocês faziam as coisas que tinham que fazer, mas não tinha relacionamento entre nós. A ponto de eu não poder dizer que eu conheço vocês de verdade. Agora, como é que a gente faz para resolver essa questão? Jesus deixa claro que no relacionamento com ele se preocupa com a maneira como nós agimos. Claro, ele diz o seguinte, lá em João capítulo 14, verso 21, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o amor a Jesus é medido ou mensurado pela maneira como nós obedecemos os seus mandamentos. Então a gente pode concluir o seguinte, que não existe amor sem obras, sem atitude. Ontem a gente participou do jantar dos namorados e a pessoa que estava organizando falou para a gente assim: olha, existe uma declaração muito linda a respeito de amor, que é: amor é o que o amor faz. O amor se traduz em atos de serviço, atitudes. Amor não é só um sentimento, porque se fosse um sentimento a gente estaria perdido.
Que hoje a gente vive um mundo onde os sentimentos são muito volúveis, a gente está interessado naquilo que nos faz bem, e não com um compromisso. Mas o nosso amor é evidenciado pela maneira como nós agimos para com o outro. E Jesus deixou isso claro: olha, aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama, faz aquilo que eu falei para você fazer, para fazer. Então não existe amor sem relacionamento, sem obras, sem a gente evidenciar o nosso amor de alguma forma. Quando Jesus vai tratar com Pedro, que havia negado ele, né? Quando Jesus foi para a cruz, ele fala o que para Pedro? Pedro, você me ama? E Pedro, meio sem jeito, fala assim: o senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala assim: olha, me prova o teu amor então, e apacenta as minhas ovelhas. Jesus pede para Pedro evidenciar o seu amor de uma maneira prática. Cuida das minhas, você me ama mesmo? Então cuida das minhas ovelhas. Então não existe amor sem obras. O próprio apóstolo Tiago explica isso de uma maneira muito clara. Ele fala a respeito de fé, mas a fé ele tem a ver com o relacionamento também com o Senhor. A gente pode traduzir a fé também com o amor a Deus. Ele diz assim em Tiago 2, capítulo 14: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso essa fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um de vós disser, vai em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, em si mesmo está morta. Ou seja, a fé sem atitude não existe. O amor sem atitude também não funciona. Agora, se o amor sem atitudes não funciona, agora as obras também sem o amor não funcionam para o Senhor. E o que é obra sem amor? Eu não acabei de dizer que o amor é evidenciado pelas obras? Quando que as obras não vão evidenciar o amor? Pode haver obras, pode haver atitudes que não estejam cheias de amor? Pode. Quer ver um exemplo? Imagina que você vai dar um presente para sua esposa, ou para uma pessoa que você gosta muito. O seu interesse é ver aquela pessoa feliz, não é isso? Agora, e se você der esse presente para ela, você fizer um depósito anônimo na conta daquela pessoa, vai ter o mesmo impacto para você? Aquela pessoa vai ficar feliz porque ela recebeu um presente, mas ela não sabe de quem é. Você não vai ser o autor do benefício para ela. Você não vai usufruir da gratidão daquela pessoa porque ela não sabe que foi você. Você estaria disposto a abençoá-la da mesma maneira? Será que a gente estaria disposto a abençoar alguém simplesmente pelo fato daquela pessoa receber uma bênção, sem que eu recebesse nada em troca? Muitas vezes a gente faz alguma coisa para alguém, algum benefício para alguém, mas visando o nosso próprio benefício. Muitas vezes a gente abençoa alguém esperando que aquela pessoa nos abençoe de volta. Isso é uma maneira de você agir com boas obras, mas sem amor. Você está amando a você mesmo. Percebe a diferença? E Jesus chama a atenção de uma igreja lá numa das cartas ao Apocalipse, no livro de Apocalipse, dizendo que essa determinada igreja está pecando, porque ela continua trabalhando, mas deixou de amar a Deus. Quero que você abra lá, se você puder, em Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1. Isso é João escrevendo a respeito do que Jesus mostrou para ele. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso é Jesus. Jesus que está dizendo. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras e também conheço o teu labor, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aí vem a repreensão de Jesus, ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que Jesus está falando para essa igreja? Ele está falando assim, olha, eu sei que você trabalha, eu sei que você continua perseverando em fazer a obra, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, e labor aqui é uma palavra que dá ideia de alguma coisa que é cansativa, uma coisa que te exaure, que deixa muito, absolutamente cansado. É alguma coisa que você faz até sangrar, vamos dizer assim. É um trabalho árduo que você está cometendo. Conheço o teu labor e conheço a tua perseverança. Você não é daqueles que desistem. Você permanece, mesmo que seja difícil, você continua fazendo. Agora, eu tenho uma coisa contra você. Você está fazendo tudo isso, mas sem amor. Você está fazendo tudo isso, mas você não se lembra daquilo que te levava a fazer essas coisas para mim. E isso é muito sério. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não estou interessado no seu trabalho. Eu não estou interessado na obra que você faz. Eu estou interessado no seu coração. Eu estou interessado no relacionamento que nós podemos ter juntos. E isso é um alerta para nós. É um alerta para a vida da igreja. Muitas vezes a gente resume a nossa vida espiritual a fazer coisas para Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Não, eu preciso orar mais. Não, eu preciso fazer jejum. Não, eu preciso ir na igreja. Eu preciso dar o meu dízimo. Não, eu preciso fazer boas obras. Todas essas coisas são resultado de um relacionamento de amor e de intimidade com Jesus. É o amor pelo Senhor, é a gente experimentar o amor de Jesus por nós que nos leva a agir dessa maneira. Eu não faço essas coisas para conquistar o amor e a graça de Jesus. Eu faço essas coisas porque eu fui conquistado pelo seu amor e pela sua graça. Ele me transformou primeiro, ele mudou a minha vida primeiro, ele me mostrou primeiro quem ele é. E por causa disso, eu respondo ao Senhor com o meu amor e com a minha graça. Então, o meu objetivo nessa manhã é te mostrar que muitas vezes a gente pode ter amor sem obras. A gente diz que ama a Deus, mas não mostra isso com as nossas obras. Mas também a gente pode incorrer num outro erro que parece o oposto disso. É ter as obras sem amor. Eu faço porque eu tenho medo de não ser abençoado. Eu faço porque eu tenho medo de não receber o benefício da bênção, da obediência. Eu faço porque eu amo a mim mesmo, não amo ao Senhor. Imagina que o Senhor falasse assim para você, olha, a partir de hoje, nada que você fizer vai alterar o meu relacionamento com você. Eu vou te abençoar todos os dias, não importa o que você faça. Não interessa o que você fizer, eu vou continuar te abençoando. Ou, vamos mudar de exemplo. Imagina que você tem uma tia muito rica, muito, muito rica. E ela fala assim, a herança, o meu testamento está pronto. Todo o meu dinheiro vai para você. Você não precisa mais se preocupar comigo, não precisa me visitar, você não precisa cuidar de mim, porque tudo que eu tenho é seu. Nada vai mudar esse testemunho. Você continuaria visitando essa tia? Você continuaria se importando com ela? Cuidando dela? Abençoando essa pessoa? Saiba que com Deus nós já temos esse testamento. Ele nos prometeu abençoar e nada vai mudar o nosso relacionamento com Ele. Mas ainda assim Ele espera que nós vamos até Ele para agradá-lo, façamos as coisas que agradem ao Senhor. E quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente obedece a Deus, a gente está declarando que a gente confia naquilo que Ele tem para nós. Sabe, se a gente olhar, e isso é o terceiro ponto da minha pregação, é que a obediência e as nossas obras demonstram o nosso relacionamento com Deus, o quanto nós confiamos no Senhor. Quando Jó perde tudo, Deus não explica para ele por que ele perdeu tudo. Não é porque ele tinha pecado, porque ele era um homem mau, pelo contrário. O próprio Senhor disse, testemunhou a respeito dele que ele era um homem perfeito, que fazia tudo direitinho. Mas o diabo se levanta para tentar tocar a vida dele, dizendo assim, não, Deus, Senhor, ele faz isso porque o Senhor abençoa ele, toca na vida dele para ver se ele não vai se voltar com o Senhor. E a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Ele
em dúvida, ele ficou em crise, entrou em crise. Por que isso está acontecendo comigo se eu ando diante de Deus direitinho? Mas no fim da sua história, tem um texto maravilhoso que está lá em Jó, capítulo 42, que diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como se Jó dissesse assim: Deus, eu não troco tudo que eu passei, toda a crise, toda a dor, todo o sofrimento que eu passei, por aquilo que eu tenho com o Senhor hoje. Hoje eu te conheço de verdade, eu só conhecia de ouvir falar o Senhor. Eu te oferecia sacrifícios pelos meus filhos, preocupado com aquilo que o Senhor ia fazer contra mim, de não receber a bênção do Senhor. Mas hoje eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, valeu a pena eu passar por tudo que eu passei, porque hoje eu te conheço. Hoje eu tenho um relacionamento com o Senhor. Hoje eu conheço, eu sei o que o Senhor vai fazer, eu posso confiar no Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo sem entender, nós estamos dizendo assim: Deus, o Senhor é bom. Deus, eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu não preciso entender, eu só preciso te obedecer. Quando o Senhor falou para Adão: olha, você pode comer de tudo no jardim, só não pode comer dessa árvore, porque o dia que você comer dessa árvore você vai morrer. Deus falou a consequência, mas não explicou por quê. E Deus esperava que Adão confiasse no cuidado do Senhor. Deus não estava simplesmente impedindo Adão de experimentar alguma coisa. Deus estava dando oportunidade para Adão estabelecer um relacionamento de confiança e de dependência completa do Senhor. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Lembra que eu falei que Jesus disse que não conhecia aquelas pessoas? O que Jesus está propondo para nós é que nós o conheçamos profundamente, nós tenhamos um relacionamento de dependência do Senhor tão profundo, que eu vou obedecer ao Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que as coisas não façam sentido para mim, mesmo que eu sofra a dor de não ver aquilo que eu gostaria de ter visto. Isso me leva a um lugar de dependência absoluta do Senhor, e isso honra o Senhor. Muitas vezes a gente se ilude achando que está perto do Senhor quando está longe. E a gente se aproxima do Senhor através da obediência. A gente se aproxima de um relacionamento estreito com o Senhor quando a gente se submete à vontade do Senhor. Quando a gente se submete a fazer aquilo que Ele tem para nós. O que você gostaria de ouvir do Senhor quando você se encontrar com Ele? Não te conheço? Afasta-te de mim porque eu não te conheço? Ou ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Tenho certeza que você prefere a segunda opção, não é isso? Mas como é que a gente chega neste lugar de receber do Senhor uma palavra como essa? Você foi bom e você foi fiel. Eu vou te colocar sobre muito. Vem, entra no gosto do teu Senhor. Eu tenho coisas preparadas para você. Como é que a gente chega nesse patamar? Desenvolvendo um relacionamento profundo com o Senhor. Obedecendo ao Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente não concorda. Mesmo que o Senhor não revele para nós o motivo pelo qual nós estamos passando, pelo que nós estamos passando. Nos colocar debaixo, submissos à vontade do Senhor, nos leva a um relacionamento de confiança, de profundidade, de intimidade. É isso que o Senhor quer para nós. Ele não quer simplesmente que a gente cumpra um monte de regras, gente. Não quer que a gente faça um monte de coisas isentas ou sem estar entranhadas de amor e de relacionamento pelo Senhor. Honrar o Senhor, amar o Senhor, dar honra e glória para Ele, significa eu fazer aquilo que Ele pede para a gente fazer. Confiar plenamente na sua vontade para a nossa vida. Tenho certeza que em alguma área da sua vida você tem decisões para tomar, atitudes para tomar, que
talvez sejam desconfortáveis, mas que são a vontade de Deus para a sua vida. É nessas horas que a gente vai falar assim, não, Deus, eu vou fazer a tua vontade, porque isso vai me levar para perto do Senhor. Vai me revelar de fato quem é o Senhor, e vai revelar a mim para o Senhor. O Senhor vai poder me conhecer, nós vamos poder ter intimidade, vamos poder falar um com o outro, ter contato com o outro. Jesus fala a respeito daquelas pessoas que vão chegar diante dele, crendo, tendo certeza que fizeram tudo direito. E vão tomar uma surpresa, porque Jesus fala assim, eu não conheço vocês. Muito embora vocês tenham feito em meu nome, eu não conheço. Como é que a gente sai dessa posição, gente? Como é que a gente conhece de verdade o Senhor e se torna conhecido dele? Ouvindo a sua voz, entendendo, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, se submetendo à vontade do Senhor. A gente não pode, quando se defronta com uma dificuldade, falar assim, eu não sei lidar com isso e vou tocando a vida do jeito que dá. Eu preciso gastar tempo com o Senhor, falar, Senhor, me mostra o que o Senhor quer nessa área. Como é que eu resolvo esse problema? Gastar tempo em oração. Você não sabe o que fazer? Busque o Senhor. Não tome o caminho mais fácil, não tome o atalho. Gaste tempo buscando o Senhor. Se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe até aqui. Talvez você se sinta meio frio, meio afastado do Senhor, mas saiba que se você está aqui, é o Senhor quem te trouxe. Existe esperança para você, para mim, para você. Estarmos aqui buscando ao Senhor, desejando ouvir a sua voz, é porque o Senhor está falando conosco. Como é que eu sei que o Senhor continua falando comigo? Quando o fato de eu não me sentir ouvido pelo Senhor, ou não me sentir ouvindo o Senhor, me incomoda. Isso é um sinal de que o Senhor está falando com você. Simplesmente o fato de você falar assim, puxa vida, eu gostaria de ouvir mais de Deus. Será que eu sou crente mesmo? Eu não estou ouvindo nada de Deus. Isso é um sinal de que você tem o Espírito Santo falando com você. Agarre isso e busque o Senhor. Coloque-se diante dele, para que ele te revele quem ele é de verdade e mostre aquilo que ele tem para a sua vida. Sabe, Adão pecou porque ele achou que Deus talvez estivesse escondendo ou impedindo ele de usufruir uma coisa que ele achava que era boa, quando na verdade Deus o estava protegendo. Tudo que o Senhor ordenou para que a gente faça é uma maneira dele nos proteger, de nos guardar, de nos ensinar e de nos trazer mais para perto dele. Deus não retém nada que não seja bom para nós. Ele tem o melhor para a nossa vida. E nós, pelo fato de sermos infinitamente mais menores que o Senhor, não temos a capacidade de entender aquilo que ele tem para a nossa vida. Mas é nessa hora que a gente se submete e fala, Senhor, faz a tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. Faz aquilo que o Senhor quer para mim. Eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor vai me livrar. Eu confio que o Senhor vai me mandar aquilo que eu preciso. Todos os dias da nossa vida, o Senhor tem algo novo. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Hoje Deus fez algo novo, tem algo novo, uma porção nova para a sua vida, para a minha vida. Ele quer se revelar a nós. E muitas vezes a gente se contenta com a migalha, com um pouquinho, quando Ele tem um banquete preparado para nós. Quando Jesus deu essa exortação para os seus discípulos, não era simplesmente para eles terem medo e fugirem do Senhor, pelo contrário. Senhor, eu não quero ser um desses. Eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Então, hoje é o dia da gente falar, Senhor, o que precisa mudar na minha vida? Como que eu posso te amar mais, Senhor? O que eu posso fazer para demonstrar o meu amor? E o que eu estou fazendo para o Senhor que já entrou no automático? Sabe, não tem coisa pior do que a gente agir no automático, não é? Você chega para sua esposa, fala bom dia, dá um beijinho, um selinho e tudo bem, mas não gasta tempo ouvindo o que ela precisa, ouvindo o que o outro precisa.
de fato entendendo, buscando entender, compreender. Vir na igreja sem se preparar antes, sem falar, Senhor, fala comigo nessa manhã, o que o Senhor quer falar comigo hoje? A gente precisa se preparar, a gente precisa se antecipar, desejar, sair do automático, parar de fazer as coisas porque a gente está acostumado. Isso é fazer as obras sem amor. E como eu falei, Jesus não está interessado na sua obra, Ele está interessado no nosso coração. O Senhor não está interessado no seu dinheiro, no seu dízimo, Ele está interessado no seu coração, está absolutamente cativado pelo Senhor. Ele dizia assim, Senhor, não tem nada mais importante do que o Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para o Senhor, tudo que eu faço é para o Senhor, é para agradar o Senhor. Esse deveria ser o objetivo da nossa vida, a gente ser instruído, a gente ser preparado, a gente ser fortalecido para viver dessa maneira, ter os nossos olhos abertos para isso. Porque se o Senhor for a nossa prioridade, todas as outras coisas vão ficar insignificantes. A gente vai colocar as prioridades na nossa vida de maneira diferente. A gente vai buscar fazer as coisas que agradam ao Senhor. E isso vai trazer alegria para nós. Vai trazer plenitude para nós. As decepções vão perder a importância. As crises vão perder a importância, porque os nossos olhos estão no Senhor. A gente vai poder falar, Senhor, Senhor, toca a minha vida. E Jesus vai falar, pode vir, eu te conheço, eu sei quem você é. Aliás, a palavra de Deus diz que o Senhor conhece os que são seus. O nosso nome está escrito no livro da vida, escrito pelo sangue de Jesus. O próprio Senhor colocou o nosso nome. Nós somos selados pelo Senhor. Nós temos a marca do Senhor. E é isso que nos garante estarmos na presença do Senhor. Mas Ele quer que a gente se relacione com Ele com amor. E demonstre o nosso amor com as nossas obras. Que a nossa obra seja fruto do nosso amor. E que o nosso amor seja manifestado pelas obras que o Senhor nos chamou para fazer. Eu não quero trazer medo para você. Mas eu quero que você olhe para esse texto com responsabilidade. Porque se Jesus colocou isso na sua palavra, é porque Ele deseja que a gente se prepare para esse dia, que a gente vai se encontrar com o Senhor. Você não precisa ter medo, porque o Senhor, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dEle. Nós estamos num outro patamar de relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor quer que a gente se empenhe em ter um relacionamento profundo com o Senhor. Vamos buscar isso do Senhor?